Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como eu prometi para vocês e eu postei na aba comunidades do canal, teremos vídeos de outros assuntos fora de Lost Medias. Começando por este vídeo que pelo título parece bem simples, mas lhe garanto que é interessante. A partir deste vídeo, os vídeos do canal poderão ser sobre Lost Medias ou não, mas eu lhes garanto que serão interessantes e entretivos, eu prometo. No vídeo de hoje, como jus ao nome, iremos aprofundar nas interessantes cidades perdidas do mundo. Prepare seu café, chocolate alpino ou leite com Toddy, arrume os travesseiros e se acomode na cama perfeitamente para irmos juntos conhecer as cidades perdidas mais conhecidas do globo terrestre. Acredito que a maioria que esteja assistindo este vídeo conheça a famosa cidade perdida de Atlântida. Mas caso você seja uma pessoa que vive debaixo de uma pedra e não saiba o que foi a cidade perdida de Atlântida, eu os explicarei. Atlântida é uma cidade fictícia mencionada nas obras Timeu e Crítias do filósofo grego Platão, como parte de uma alegoria, um conceito de expressão artística que usa símbolos ou figuras para representar ideias abstratas de maneira mais concreta e compreensível. Na história relatada por Platão, a cidade é descrita como um império naval que governava todas as partes ocidentais do chamado mundo conhecido, que significa ecúmena, uma área habitável ou habitada da Terra e apresenta condições adequadas para o convívio humano, assim tornando Atlântida uma contra-imagem literária do Império Aquemênida. Depois de uma tentativa desventurada de conquistar a antiga Atenas, Zeus, como punição, inundou a cidade inteira, onde atualmente fica o Oceano Atlântico. Além disso, a cidade contribuiu para a literatura renascentista da época, como Nova Atlântida de Francis Bacon e Utopia de Thomas More. As vagas indicações de Platão sobre a época dos acontecimentos de mais de 9.000 anos atrás e a suposta localização da cidade deram origem a muita especulação pseudocientífica e como consequência disso, a Atlântida tornou-se a referência de toda e qualquer suposta civilização pré-histórica perdida e avançada e continua a inspirar a ficção contemporânea, desde histórias em quadrinhos até filmes. Apesar de Atlântida ter contribuído para um impacto considerável na literatura em geral, a cidade nunca foi encontrada ou sequer foi confirmada ser verdadeira por conta de poucos relatos feitos por Platão. Atlântida vai continuar sendo um dos maiores mistérios da humanidade e a cidade mais misteriosa do mundo. Após a infame história da cidade perdida de Atlântida, inúmeras histórias de cidades perdidas foram surgindo. Algumas foram confirmadas serem verdadeiras, como o caso da cidade chinesa submersa de 600 anos chamada Cidade do Leão, que os especialistas afirmam que, de acordo com registros, diz que a cidade pode ter sido inundada durante os anos das dinastias Ming e Qing entre 1368 e 1912. Mas houve outras histórias que foram desmistificadas, como é o caso da cidade de Doveland, que estaria localizado no estado do Wisconsin, dos Estados Unidos. Doveland foi uma suposta cidade pequena que de alguma forma desapareceu entre a década de 90. Inclusive, seus moradores também sumiram junto à cidade. É dito que a cidade ainda é lembrada por pessoas que moram nas proximidades onde a cidade se localizava e que também se lembram de conhecidos que moravam na cidade
cidade e nunca mais foram vistos, existindo a teoria de que a cidade tenha sido varrida do mapa graças a um suposto experimento do governo estadunidense. Além disso, existem produtos como camisetas e canecas que carregam o nome da cidade, e esses produtos apareciam em sites que disponibiliza a personalização do produto para sua própria venda. De acordo com registros, diz que a história da cidade começou a ser mencionada na internet em 2015, especialmente no 4chan, chamando a atenção posteriormente por aparecer em camadas profundas de iceberg de teorias da conspiração, o que faz fácil dizer de que a história surgiu no 4chan como uma história inventada por um usuário que se tornou uma espécie de lenda moderna. Em suma, há várias teorias para explicar este repentino sumiço da cidade, como a de que o governo sumiu com a cidade graças a um experimento mal sucedido. Inclusive, uma das teorias afirma de que a história é uma hiperstição, ou uma ideia que funciona retrocasualmente para produzir sua própria realidade. No caso, quando o Google começou misteriosamente a sugerir pesquisas no termo Doveland, cresceu-se a história até chegar em pessoas que moram em Wisconsin e, enfim, criando uma espécie de memória falsa para elas. Apesar de tudo isso, Doveland é uma história que jamais será comprovada real, mas que também inspira histórias fictícias, assim como Atlântida, então um ponto bom nisso. Não tem como mencionar cidades perdidas e não mencionar a famosa cidade perdida de Z, que segundo as lendas foi uma cidade indígena que acreditavam que existia na selva do estado do Mato Grosso e que foi relatada pelo bandeirante português João da Silva Guimarães em 1753. A história chegou aos ouvidos de um pesquisador britânico e coronel chamado Percy Harrison Fawcett, que ficou obcecado com a história da cidade após ler o manuscrito 512, que teria sido escrito por João Guimarães, apesar de que outros historiadores consideram que um bandeirante chamado Antônio Lourenço da Costa fosse o escritor do manuscrito. E falando do manuscrito, no documento, João escreveu que em 1753 ele havia descoberto ruínas de uma cidade antiga que continha arcos, uma estátua e um templo com hieroglifos. Apesar de ter detalhado as ruínas da cidade, não informou sua localização. Após ler o documento, a obsessão de Fawcett pela cidade perdida cresceu cada vez mais. Baseada nas primeiras histórias da América do Sul e nas próprias explorações feitas por Fawcett na região do rio Amazonas, ele teorizou de que uma civilização complexa tenha existido lá um dia e que as ruínas podem ter sobrevivido com o tempo. Fawcett estava se preparando para uma expedição para encontrar a cidade perdida quando irrompeu o primeiro grande conflito e o governo britânico suspendeu seu patrocínio. Apesar de em 1920 ele ter tentado fazer a expedição e ter contraído febre, ele ainda não desistiu e 5 anos depois, Fawcett com seu filho Jack e com um amigo do seu filho, Helleg Himmel, foram juntos e desapareceram na selva do Mato Grosso. Em 1952, 6 anos depois após contato com os índios Calapalo, eles teriam contado uma história de exploradores que foram mortos muitos anos antes quando passavam na região. Do jeito que eles contaram, pareceu que se referiam a Fawcett, Jack e Hallead. Após a suposta conduta ofensiva de Fawcett com as crianças da aldeia que ficavam mexendo nas coisas dele, eles receberam uma resposta fatal. Jack e Himmel teriam sido flechados, enquanto Fawcett foi morto por golpes de borduna, uma espécie de bastão indígena. Diante das declarações, Cláudio e Orlando Vilas Boas localizaram o local onde Fawcett teria sido morto e lá acharam ossos humanos e objetos pessoais. Acredita-se que o mistério sobre o desaparecimento dos exploradores teria se encerrado aqui, mas parece
que não. Dado ao fato de que a família de Fawcett não queria colaborar com o teste de DNA para confirmar a ossada do explorador. Apesar deste fim trágico, Fawcett foi mencionado no The New York Times, recebeu um filme em homenagem à sua história e um dos maiores personagens da cultura pop foi criado e inspirado nele, o famoso Indiana Jones. Assim, Fawcett deixou um legado de mistérios e curiosidades sobre o que poderemos encontrar na grande selva brasileira. Assim como a lenda da cidade de Dovelen, há inúmeras histórias de cidades que desapareceram misteriosamente e que teorias da conspiração seriam as suposições mais plausíveis para responder o seu sumiço repentino. Há uma cidade no Brasil que supostamente desapareceu e que, na verdade, não se origina de nenhuma obra de literatura brasileira e que se situa na década de 1920. Segundo a lenda, existiria uma cidade chamada de Rio Verde, que estaria localizada em um estado do centro do país, possivelmente no estado de Goiás ou do Mato Grosso. Rio Verde, segundo as histórias, era uma pequena cidade com 600 habitantes que tinha uma linha de comércio boa com uma vila próxima e que seu meio de transportação de comércio era feito pela rota marítima, indo de barco todos os dias. Até que no dia 5 de fevereiro de 1923, a vila vizinha, que costumava a sempre receber barcos da cidade de Rio Verde, simplesmente não apareceu. E nisso os moradores ficaram preocupados, pois a vila dependia da pequena cidade para seus comércios. Então os moradores vão até Rio Verde para investigar, e quando chegaram lá, se depararam com um silêncio sinistro, ruas vazias, portas abertas e mesas de cabeça para baixo, como se todos tivessem saído às pressas. Um fato sinistro e misterioso é que na prefeitura da cidade havia um revólver jogado no chão com as cápsulas de balas vazias, mas sem sinais de que a arma foi usada. Outro fato sinistro é que em uma escola da cidade, uma inscrição no quadro negro estava dizendo: "Não há salvação". Sinistro. Mas apesar dessa história misteriosamente macabra, a cidade nunca existiu e não se tem nenhum registro da cidade em nenhum lugar, nem mesmo no IBGE. A origem da lenda tem muitas linhas que se iniciam em um livro de romance de terror chamado Phantoms, do escritor estadunidense Dean Koontz. No livro, um personagem reconta o misterioso desaparecimento de uma cidade brasileira chamada originalmente de Joia Verde, com notáveis semelhanças com a lenda de Rio Verde, com o detalhe de que a cidade era um entreposto comercial no rio Amazonas, longe da civilização, o que descarta o primeiro ponto de que a cidade ficava no estado do centro do país. A causa contestada pelo livro sobre o desaparecimento é bem ficcionalmente convincente: uma bactéria alienígena comedora de carne humana. Não é meme. A história de Joia Verde, que posteriormente viria a ser Rio Verde, foi baseada em uma outra lenda urbana que se assemelha à cidade brasileira, que conta a história de uma vila que ficava localizada próxima ao lago Angikuni, localizado no extremo norte do Canadá, no território de Nunavut. Inclusive, o nome Rio Verde foi citado pela primeira vez em uma rádio de um jogo chamado Control, no qual o âncora cita a lenda com um entrevistado. The same thing happened in Brazil in 23, a village called Rio Verde. More than 600 people just up and left. Apesar da lenda sugerir que a cidade é do Brasil, parece ter sido originado fora do país. Alinhando o livro de Dean Koontz com vários relatos da cidade, suponhamos de que a lenda foi adaptada inúmeras vezes por alguns blogs da internet, principalmente blogs estrangeiros.
Assim como outras cidades perdidas citadas anteriormente, também há outra cidade americana que é uma lenda urbana, obviamente. A cidade desta vez se chama Herkimer, que supostamente ficava no estado do Iowa, e esta é dito ser a cidade mais antiga dos Estados Unidos assumir. Pode-se afirmar de que o ano em que desapareceu é de 1928, sem deixar nenhum vestígio da cidade. Herkimer era uma pequena cidade do centro-oeste no estado de Iowa que teria desaparecido em circunstâncias sobrenaturais em 1928. A história de Herkimer apareceu pela primeira vez online em 2015, quando o escritor estadunidense Kula Hudson, autor do site Strange State, compartilhou um relato que vinha de um suposto e-mail no qual sua mãe teria recebido. No e-mail relata-se uma história em que um turista teria ido no posto da cidade para abastecer seu carro, pagou frentista e foi seguir o caminho, e que no meio do caminho percebeu que o combustível que deveria ter sobrado tinha se acabado em pouco tempo e muito rápido, como se ele não tivesse abastecido o carro. Com raiva, ele voltou para o posto para pedir reembolso, apenas para descobrir que, independentemente de quão longe ele andasse, a cidade permanecia à mesma distância à sua frente. Felizmente, um outro motorista que estava passando viu a situação e ajudou o motorista. No e-mail se conta outro relato de que em 1929 o jornal Davenport Clarion Sun Telegraph teria publicado a história do turista perdido em Herkimer e que nesse período aconteceu um forte protesto de uma suposta moradora de Herkimer, contestando a aparente inexistência da cidade e relatando sua história de vida como professora e ativista, mas que seu protesto aparentemente não progrediu. Apesar da história intrigante do sumiço repentino de uma suposta cidade antiga do estado de Iowa, a história é considerada uma lenda urbana na região e também a cidade americana a assumir mais antiga do país. Então foi isso o vídeo. Eu espero que tenham gostado deste novo conteúdo de vídeo do canal. Eu repito que vão ter novos conteúdos focados tanto em curiosidades e mistérios quanto em Lost Medias, caso você não tenha visto o meu último vídeo. Ah, é verdade, aproveitando para avisar a vocês que fui incluído em um grupo chamado Bones Buddies, e uma das pessoas de lá me pediu para divulgar o servidor do Discord do grupo. Então, se vocês puderem, vão lá para bater um papo, discutir sobre jogos, música, filmes e séries, compartilhar memes e algumas mídias gerais. Garanto que não se arrependerão. Aliás, no servidor, nós temos um chat exclusivo para os membros do canal. Então, caso você esteja assinado no canal, você poderá estar recebendo prévia de vídeos futuros do canal e antecipar cada parte de um vídeo que eu for montando para evitar menos erros e gerar mais entretenimento. Entre lá, repito, não se arrependerão. Ah, é verdade, tava quase esquecendo. Não esquecem de assinar o Seja Membro do canal. Eu sei, eu repito isso várias vezes, mas eu garanto que ajuda bastante, tanto pro meu desempenho no YouTube, quanto fora dele. Por favor, façam. Sem mais avisos, este foi o vídeo. Nos vemos na próxima e tchau!